Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar. Onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda pelo Spotify. Busca lá Robson Carvalho, Robson Cidadão e faz a sua inscrição. Como também chegando ao portal Congresso em Foco e a TVT São Paulo, TV aberta e em várias partes do Brasil através de retransmissoras e ainda ao portal Congresso em Foco, como também ao YouTube da TVT. No programa de hoje, vamos ter três convidadas, vamos tratar de assuntos importantes para a vida dos cidadãos e das cidades em todo o Brasil. Convidamos três pesquisadoras do Observatório das Metrópoles que estão aqui conosco para falar sobre o tema gestão ecológica. Como é que essa agenda climática tão importante entra no debate eleitoral, nas eleições, como é que a gente trata desses assuntos, o que é importante a gente cobrar dos políticos, das políticas, candidatos e candidatas nestas eleições. Hoje vamos receber a Zoraide Pessoa, que é doutora em Meio Ambiente e Sociedade, é professora da UFRN, Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles. Conosco também, professora lá da Universidade Federal do Pará, Ana Cláudia Duarte Cardoso, e ainda conosco a Carla Ora, professora lá na Universidade Federal de Goiás. Eu dou boas-vindas à nossa primeira, ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, a professora Carla. E agora vamos já iniciar a nossa entrevista conversando com a Zoraide Pessoa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Zoraide. Eu já peço que você inicie a nossa entrevista respondendo, né, como é que as cidades, dependendo de como são construídas e planejadas, prejudicam a natureza, né? Os impactos que elas acabam causando. Olá, Robson, cidadão. Olá, Ana Cláudia. Olá, Carla. Um prazer estar com vocês, conversando um pouquinho sobre a questão climática nas cidades. E aí, Robson, respondendo a sua pergunta, todo meio ambiente, quando ele tem interferência, ele passa a ter alterações e impactos, né? Então, quando uma cidade ela é construída, necessariamente ela vai gerar alterações nos sistemas naturais a partir das suas dinâmicas, né, ocupacionais e sociais, como também espaciais. Então, necessariamente não tem como não alterar as dinâmicas, né, entre natureza e espaço no contexto das cidades. Mas aí, pensando um pouquinho, né, a gente observa que o ordenamento territorial das cidades, sobretudo a gente pensando no contexto brasileiro, que é um país cuja dinâmica de cidades é extremamente diversificada, diferenciada, mas ao mesmo tempo a gente tem uma peculiaridade, né? Nós também estamos, né, dentro de um contexto de um país que tem multibiomas, né? Então tem uma diversidade biológica muito Vários extensa, tipos assim de como vegetação, vários tipos de fauna, de flora. exatamente, né? E também sistemas climáticos diferentes, né? Se eu estou falando aqui do Nordeste, do Natal, estou na região metropolitana, mas se eu percorrer um pouquinho, digamos assim, 20, 30 quilômetros, eu já vou estar dentro de um outro domínio climático que é o semiárido. Então, isso tudo E se tem a gente for lá perspectiva. para cima pro Pará, onde está a professora Ana Cláudia, é outro clima. Se a gente for lá para o Goiás, aqui perto de Brasília, onde eu estou agora, já é um clima completamente diferente, né? Clima, vegetação, tudo, né? Exatamente. Então, hoje, cada vez mais, é fundamental que a gente reoriente as dinâmicas de planejamento e ordenamento do território, que coloque na agenda dessas cidades a dinâmica climática como fator importante de equilíbrio e manutenção da cidade e de suas dinâmicas de infraestrutura geral. Então, a gente percebe que a gente não tem cidades preparadas do ponto de vista do planejamento e do seu ordenamento para incluir tantas questões ambientais de forma mais ampla, de forma mais estratégica e direta, muito pouco as climáticas. Então, a gente sabe que
ambiental e clima não é uma agenda estratégica para governo, né? E já que a gente está falando de um ano eleitoral, essas questões elas são tangenciais. Muitas vezes, né, é tradição no Brasil, mesmo a nível nacional, que a pressão internacional contribui muito mais forte para a gente definir políticas do que nós temos uma autonomia de ação a nível interno. Nos estados e nas cidades, mais ainda, mas no contexto das cidades, e aí quando eu saio de grandes cidades para pequenas e médias cidades, essa agenda ambiental e climática sequer aparece no debate. E esse é que é o problema e que a gente vai falar detalhadamente mais adiante, Zoraide, sobre planos, inclusive, de adaptações a eventos climáticos que estão cada vez acontecendo de uma maneira mais forte, a natureza dando o seu recado. E se grandes cidades em regiões metropolitanas muitas vezes não têm o plano de contingenciamento, o plano de adaptação climática, de prevenção, que dirá cidades médias e pequenas. E vamos trazer aqui já já orientações sobre isso. Desculpa, mas eu quero falar agora com a professora Ana Cláudia. Vamos sair de Natal, vamos lá para o Pará, ela que é professora da Universidade Federal do Pará, Ana Cláudia Duarte Cardoso, e eu pergunto sobre quais são os principais impactos que são causados pela urbanização, professora, da Amazônia Oriental, né? O que é que nós devemos observar principalmente nesse aspecto? Olá, Robson. Um prazer estar aqui contigo, com a Zoraide, a Carla, né? Eu sou tentada a falar, a perguntar de qual urbanização a gente está falando, porque essa que a Zoraide está trazendo para a gente, ela é a nossa perspectiva contemporânea, que está baseada na lógica industrial, na grande metrópole, e aqui nós tivemos uma outra, nativa, que no decorrer de milênios se provou ser muito compatível com a produção da floresta tropical. Então, esse São registro formas diferentes de você interferir no meio ambiente, de se você atuar, posicionar. de você produzir, de você crescer no meio ambiente, ou de uma maneira sustentável ou de uma maneira mais degradante. Então, aqui nós tivemos civilizações que eram, assim, se a gente comparasse o Brasil com o que é hoje, naquela época pré-colonização, nós teríamos uma concentração muito grande de pessoas na Amazônia. Então, nós teríamos de 5 a 10 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, e isso era distribuído a partir de assentamentos pequenos e próximos, articulados por água e por terra, e principalmente por água, né, e que aproveitavam a abundância das várzeas dos rios para sustentar essas populações. Então, a gente vai encontrar registros disso até hoje. E isso nunca foi compreendido pela colonização brasileira, que mais tarde vai induzir, justamente com os grandes projetos, o tratamento da floresta como um espaço econômico. Então, a gente vai perceber a derrubada da mata, que era o local de produção da população, para a transformação daquilo em terra, terra para pasto, terra para mineração, enfim. Então, o que nós tivemos também foi um afluxo enorme de pessoas para cá, criando uma movimentação de pessoas mais tarde dessas frentes de obra para as cidades, e de repente as cidades cresceram e elas começaram a ser regidas pelo nosso sistema brasileiro, no sentido com políticas, né, que eram pensadas para o Brasil de uma forma geral, apesar dessa diversidade. Então, a gente foi perdendo essa capacidade de ter a relação direta com o espaço da produção, que era o rio e a floresta. E a gente tirou isso das pessoas e transformou elas em pobres. E passou a expulsá-las para periferias que também não eram preparadas para recebê-las, né, de cidades, porque as cidades aqui não eram uma questão relevante. Então, o Brasil, Muitas vezes faltando saneamento, equipamentos comunitários sim, como escolas, hospitais. sim, o Brasil dirigia para a Amazônia estradas, espaços para investimento para atividades produtivas, como, oh meu Deus, a exploração de madeira, a exploração de minério, né? E isso Mais não era associado. extrativa. Sim, a preocupação era com a logística, a retirada desses materiais e a exportação. Então, a gente não vai encontrar ali relevância alguma dada às cidades.
mas as cidades se constituíram de uma forma improvisada mesmo assim, e muito a partir de uma lógica externa, ou melhor, daquele imigrante que chegava e aquela sabedoria a respeito de como se posicionar, lidar com esse espaço, desde a perspectiva da floresta, foi se tornando, foi se perdendo até por conta de racismo, porque no século passado se pensava que indígenas, ribeirinhos, quilombolas não tinham status digno de gente. Então a gente tem aqui uma história recente para E poder eram revisitar. taxados como preguiçosos, muitas vezes. Sim, e isso tudo é uma distorção enorme, né, em decorrência de séculos de genocídio, né, daquilo que efetivamente acontecia, porque hoje está ficando muito claro que havia uma sofisticação tecnológica muito grande, né, no manejo desses rios, solos e enfim, da relação com a biodiversidade de modo geral. Bem, e agora eu gostaria de ouvir a professora Carla Hora, né, que é professora da Universidade Federal lá do Goiás, ouvindo a professora sobre a importância da participação, da conscientização dos cidadãos e cidadãs que vivem no lugar, seja para ajudar a construir uma cidade melhor, né, pensando, por exemplo, no saneamento básico, que muito político até hoje ainda tem a visão terrível de que saneamento é obra enterrada, muita gente não vê isso, não dá volta, então tem lugar que deixa de priorizar algo que é fundamental para o desenvolvimento sustentável nas cidades, né, professora? Isso mesmo, Robson. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com você, com a Zoraide e a Ana Cláudia, né, nesse debate extremamente importante, e estar aqui, né, podendo falar aqui para o nosso ouvinte sobre quais as estratégias necessárias para a gente poder enfrentar os problemas ambientais que nós estamos vendo nas nossas cidades. E você tocou num elemento chave, Robson, é exatamente isso. O tema da participação, ele é fundamental enquanto estratégia para a gente pensar ações, o que a gente chamaria, aqui não é um termo talvez técnico, mas para todo mundo poder compreender, o que a gente chama de resiliência urbana. O que a gente está dizendo de resiliência urbana? São ações que o poder público, os políticos deveriam fazer para que a cidade pudesse, né, se adequar, se adaptar e suportar os eventos extremos. O que são os eventos extremos? É isso que a gente tem visto recentemente. Muita chuva concentrada num período curto, ou aumento da estiagem, né, uma estiagem prolongada. Eu estou aqui falando, né, das áreas de cerrado. As áreas de cerrado, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um período relativamente equilibrado entre período de secas e chuvas. Agora não. Agora nós temos muita chuva concentrada num pequeno espaço de tempo, ocasionando enchentes, alagamentos, que a cidade não está preparada. E aí você trouxe justamente um tema correto. Para a gente poder dar conta disso, é preciso ter redes infraestruturais adequadas, que é o saneamento básico. Quando a gente está falando de E saneamento a básico, drenagem também, né, professora? exatamente. Quando a gente está falando de saneamento básico, nós estamos falando de rede, né, de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, nós estamos falando de sistemas de drenagem. O que é um sistema de drenagem? É soluções técnicas para onde a água da chuva, que a gente chama de água pluvial, vai escoar devidamente. Então, ou seja, a cidade precisa absorver essa água da chuva, porque ao absorver essa água da chuva, parte dela vai retroalimentar o que a gente chama de lençol freático, que é aquela água que está lá no subterrâneo. E é essa água também que, em diferentes momentos, ela chega nos nossos cursos d'água, que depois a gente coleta essa água na rede, né, de abastecimento e leva para as casas. Se a gente não deixa infiltrar a água, se a gente não tem sistema de abastecimento, a gente começa a ter problema com os efeitos, né, os eventos extremos. Então, No em que caso do momento a asfalto, participação? muito asfalto, por exemplo, nós Muito observamos que isso impermeabiliza o solo, faz a água correr rápido, acaba inundando os lugares mais baixos. E quando muito você não tem asfalto, drenagem nem saneamento, aí piora. exato, muito cimento, muita supressão da vegetação, isso tudo colabora. E onde que entra a participação nisso, Robson? A participação entra em a gente ouvir as pessoas. Os políticos precisam ouvir as pessoas têm que participar dos conselhos de política urbana, dos conselhos de meio ambiente. Elas conseguem identificar os pontos de erosão, os pontos de área de risco, os pontos de vulnerabilidade.
E é ali nessas áreas, né, as áreas vulneráveis, as áreas de periferia, as áreas de risco, que precisa ter obras de infraestrutura em caráter de urgência. E isso Por isso precisa que a ter uma pauta participação na também da construção dos planos diretores é importante, né, professora? fundamental. Um plano diretor que se preze tem que ouvir a comunidade. E não pode ser só aquela comunidade que consegue participar da audiência pública. Porque olha só, Robson, que terrível. Às vezes a audiência pública é feita de um dia de semana, em horário de trabalho e em um local não acessível para a população. Não é dessa participação que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma participação que o plano diretor vai lá para a periferia, que o plano diretor vai sendo discutido num sábado, num domingo, num horário noturno, ou que vai sendo criado estratégias que as pessoas possam dar a sua opinião. E mais do que isso, né? Que os nossos gestores e os nossos vereadores possam ouvir essa população, porque às vezes o que a gente tem existe um plano que ouviu a população. Chega na Câmara, os vereadores, né, iluminados, acabam fazendo outro caminho, esquecendo tudo aquilo que a comissão técnica ou que a população pediu para a cidade. Então, a participação ela tem Perfeito. que ser uma participação efetiva, não pode ser uma participação, né, relegada a pequenos grupos e a pequenos interesses imobiliários na cidade. Pois é, grupos que às vezes influenciam diretamente a votação dos vereadores de uma maneira diferente daquilo que a população deseja. E agora vamos voltar a ouvir a Zoraide Pessoa, lá do núcleo da região metropolitana de Natal, perguntando, Zoraide, qual é o papel das cidades e dos cidadãos também para se tentar adaptar, mitigar, prevenir esses tipos de desastres climáticos que nós observamos, de cidades que não sejam ambientalmente sustentáveis. Dá para casar com algum outro tipo de estratégia, né, para que se construa uma cidade melhor para se viver de verdade? Então, Robson, a gente, né, entende que as cidades, do jeito que elas estão hoje, né, elas não têm condições de suportar a ocorrência numa maior intensidade e frequência de eventos climáticos extremos. Então, assim, não é mais situações, né, como a Carla colocou há pouco, né? Não, ocorria e tinha um padrão que ocorria no Cerrado. Então, esses padrões não existem mais. Não existe mais padrão para o Cerrado, não existe mais padrão para a Amazônia, não existe mais padrão para a Caatinga, para o semiárido brasileiro e para as outras regiões. Então, assim, a gente está num momento bastante preocupado, porque, assim, no mesmo momento em que a gente vê no mundo todo, no país, a gente está saindo agora de uma grande tragédia, né? Que pode ser um divisor para a gente pensar o planejamento das cidades, que é o caso, né? Da catástrofe do Rio Grande do Sul recente, mas me preocupa que eu acho que isso não esteja canalizado de forma mais ampla para que haja uma mudança de gestão. De forma geral, os planos, né, de ação climática, que só tem 20 cidades brasileiras que têm planos de ação climáticas, e quase sempre são em capitais e algumas cidades de maior porte, de médio porte, e quase a maior concentração está na região sudeste. Mas esses planos, eles não tratam de algo que é um componente muito importante para a gente pensar esses eventos, que é a adaptação. Em geral, os planos de ação climática, eles reverberam, né? Eles ficam focados em ações de mitigação, de redução dos gases do efeito estufa. Claro, é importante a gente pensar, né, a redução dos gases, mas no contexto de cidade, cidades que são extremamente desiguais, que já apresenta outras vulnerabilidades, né, sociais, econômicas, políticas, né, como bem ressaltou Carlos, da ausência de uma participação efetiva, ou de fazer com que essa participação seja mais ampla, a gente não observa isso sendo considerado. Então, pensar, né, em cidades adaptáveis não é pensar somente numa perspectiva de acomodação. A gente precisa rever toda a nossa dinâmica de ordenamento, de como as cidades estão sendo hoje projetadas no limiar de um futuro próximo, pelo menos que os planos diretores, né, eles pensam, e trazer de fato para o seu ordenamento. Por exemplo, você pensa Natal. Natal teve agora mesmo o plano diretor recentemente aprovado. E se a gente for pegar essa peça do plano diretor, ele vai na contramão de pensar a adaptação.
e pensar respostas às mudanças climáticas, porque ele prevê o quê? Aumentar a sua dinâmica de ocupação em áreas extremamente sensíveis como a nossa orla, que já é sensível, né? Porque é um ambiente extremamente já comprometido pela erosão costeira, mas também é um ambiente sensível à elevação do nível do mar, que é um extremo também climático. Fora as questões, né, de termos uma cidade extremamente compactada, nós não temos uma cobertura vegetal ampla, né? Então, eu costumo falar, vejo muitas ações, né, de políticos a nível nacional distribuindo mudas. Eu acho super interessante você pensar a distribuição de mudas, mas elas são pouco efetivas se a gente não projeta a cidade para ter corredores verdes. Agora mesmo a Ana Cláudia estava falando, nossa, está abrindo rodovias, arruamentos em Belém, em Belém, em espaços que era de conservação. A gente precisa ampliar nossa capacidade de conservação urbana, desverdeamento da cidade, reordenar a ocupação de áreas vulneráveis, porque tornam mais sensíveis. Ficou muito nítido agora na tragédia do Rio Grande do Sul que a gente tem uma alta exposição aos eventos climáticos no contexto das cidades, mas essa exposição é diferenciada a partir da ocupação dos indivíduos. Se uma população é pobre, negra e de minorias, ela vai ser mais sensível a esses extremos. Então, a gente precisa Sem dúvida. pensar nessa distribuição equilibrada. Então, a gente não tem uma discussão sobre adaptação, preparar as cidades para estar nesses eventos e ter capacidade. Se você não tem uma adaptação, não constrói a cidade para conter esses impactos, ela não vai ter resiliência urbana, porque a resiliência urbana, para ocorrer, ela precisa se reorganizar. E uma função importante dessa dinâmica, ela precisa estar com todas as suas dinâmicas bem adaptadas para que ela possa ter resiliência, aguentar a carga de um extremo de chuva e voltar à sua dinâmica de funcionamento. Então, a gente não vê isso hoje nas cidades. Qualquer chuva, por exemplo, aqui na região metropolitana de Natal, qualquer chuva de 20 milímetros já tira qualquer mobilidade do cidadão em Natal. Se é de 100 milímetros, você não tem É mais o caos. mobilidade regional. Então, a gente precisa pensar. Eu nem estou falando de excesso de chuva, porque excesso é quando você ultrapassa 300 milímetros, 800 milímetros, 500 milímetros, como ocorreu de forma concentrada no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente não tem cidades preparadas para isso. Então, a gente não tem capacidade de resiliência. E uma das Perfeito. opções para a gente ordenar o nosso território, a sua ordenação, é trazer o que a gente chama, né, de fato, a integração ambiente e sociedade. A gente precisa recompor as cidades com a sua dinâmica de natureza. Sem dúvida. Muito bem, daqui a pouco, na última rodada, vamos trazer, né, informação para quem nos acompanha sobre o que fazer, né, durante esse período eleitoral para que as pessoas, prefeitos, vereadores, candidatas, candidatas e políticos, deputados federais, senadores, governadores, possam ter acesso, como construir, né, esses planos, né, nas suas cidades, nos seus estados, para que a gente minimize essa situação. Vamos agora ouvir a professora Carla Ora, que é professora lá na Universidade Federal de Goiás. Professora Carla, o que é que a gente pode dizer em relação a um redesenho, uma reconfiguração urbana em Goiás, pensando, por exemplo, na questão do saneamento rural? Então, Robson, nós podemos dialogar com as agendas de governo, né? Na verdade, seria o contrário, né? As agendas de governo podiam dialogar com a população, incorporando soluções sanitárias diferenciadas nas áreas rurais. Quando a gente pensa que grande parte dos nossos municípios ainda tem um modelo, né, rural, do ponto de vista da dimensão, da quantidade de pessoas, e as soluções sanitárias destinadas às cidades de médio e grande porte não atendem à dinâmica rural, por causa do custo, por causa da tecnologia, por causa, né, do seu próprio sistema.
Quando a gente pensa em soluções para saneamento rural, a gente pode dialogar com soluções baseadas na natureza, nós podemos dialogar com tecnologias sociais, são sistemas que tentam imitar, né, processos do próprio sistema natural, do ponto de vista tanto de infiltração quanto do ponto de vista de resolução para uma solução que a gente chama de efluente, que é o esgoto sanitário. Essas soluções que a gente olha para a área rural, eu gostei muito dessa sua pergunta sobre a área rural, porque às vezes quando a gente fala de cidade, a gente esquece do rural, né? E como as áreas rurais são importantes para a cidade, né? Ali nas áreas rurais, na maioria delas é que estão as nossas nascentes. É nas áreas rurais que a gente ainda encontra fragmentos de vegetação, né, do ponto de vista expressivo. Então, quando a gente pensa soluções sanitárias para o meio rural, mas quando a gente pensa numa política de plano diretor que olha para as áreas rurais, nós também estamos pensando na cidade, porque nós estamos pensando na possibilidade de construir cinturões verdes, ou nós estamos pensando na possibilidade, né, de melhorar ou de cuidar das nossas águas, né, dos nossos cursos d'água, criando sistemas de áreas verdes que protejam, né, os cursos hídricos que passam pela cidade. Então, não dá mais para a gente pensar o rural como algo contrário à cidade, né? Como algo que é oposto à cidade, muito pelo contrário. Nós precisamos pensar o rural em uma relação de complementariedade com o urbano. E pensar assim, olha, se eu tenho um rural vivo que produz, né, uma agricultura agroecológica, orgânica, que praticamente não use defensivos químicos, ou seja, que praticamente não usa agrotóxico, eu estou protegendo nosso solo, estou protegendo a água, né, que quem consome está lá na cidade. Estou protegendo a saúde de quem consome esse produto, a maioria está na cidade. Então, é extremamente importante pensar essa sinergia, tanto do ponto de vista de soluções de saneamento, quanto do ponto de vista de pensar o planejamento da cidade, olhando para essas áreas rurais, quanto olhando a importância da manutenção de áreas rurais. Vou te dar um exemplo assim, meio chocante aqui, não sei se vocês sabem, né, se a turma toda sabe. O Plano Diretor de Goiânia foi revisto também recentemente, em 2022. E uma das propostas, que felizmente essa não passou, né, foi acabar com as áreas rurais de Goiânia. Então, você imagina, Goiânia hoje tem cerca de 40% do seu território como área rural. Grande parte das nossas nascentes e cursos d'água estão na área rural. Eu não sei qual foi a ideia do grupo de vereadores que propôs isso, né? Acabar com as áreas rurais para expandir a cidade. Quando a gente traz proposta desse tipo, você está condenando a cidade a ser uma cidade sem futuro. Outras cidades, inclusive, reveram seu plano diretor para valorizar as áreas rurais. Foi o caso de São Paulo, né, que retomou a importância das áreas rurais no seu plano diretor. Felizmente, essa proposta não passou. Mas o nosso plano diretor atual vigente, ela tem uma artimanha muito ruim para as áreas rurais. Ele possibilita a mudança, a alteração de uso de rural para urbano sem fazer consulta para a população, o que é um problema, né? Se a gente for considerar que o Estatuto da Cidade diz, né, de forma bastante categórica que o limite do perímetro urbano, ou seja, aquela linha imaginária que define o que é cidade e o que é rural, deve ser determinada em lei e a população tem que participar. Então, quando eu estiver olhando a agenda, né, dos candidatos, quando eu estiver olhando a agenda política, né, dos prefeitos, vereadores ou qualquer um que seja, é importantíssimo para a população olhar assim, olha, o que esse candidato está pensando sobre as nossas áreas rurais? O que ele está pensando sobre os nossos cursos d'água? O que ele está pensando sobre as nossas soluções de saneamento? Porque essas coisas vão afetar todas as pessoas. E igual a professora Zoraide falou, algumas vão ser muito mais afetadas. O pequeno agricultor, o agricultor rural, a comunidade quilombola que vai estar lá, vai ficar esquecido nesse processo. Ou as populações que tiverem área de risco estão sendo abandonadas. Então, é importante Sem olhar dúvida. diferente. E é importante olhar na agenda desse político. Ele está considerando isso? Ele está considerando a importância da floresta em pé? Ele está considerando a importância, né, da gente não jogar veneno na nossa água e proteger aquela massa verde tão importante que garante qualidade do ar, que Perfeito. garante qualidade da água para as nossas cidades. Sem dúvida, né? E detalhe é que, em grande parte das vezes, como todo o meio ambiente ele está interligado, muitas vezes desmatamentos ou queimadas que você faz em determinadas áreas, ou
um crescimento urbano desordenado, ele vai prejudicar outras áreas do Brasil, né? É importante a gente deixar isso claro para quem nos acompanha. Vamos agora à última rodada, né? Com a professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, lá da Universidade Federal do Pará, que eu gostaria de ouvir sobre o tema que por exemplo, essa questão dos institutos, perdão, essa questão dos investimentos, de uma maneira que, ao invés de ajudar, eles prejudicam as cidades. É muito comum a gente observar, no caso de Belém do Pará, a gente observa também esse tema, professora, e te ouvir sobre projetos habitacionais, né, mas que sejam considerados de uma maneira universal, que seja acessível para todos. Eu queria te ouvir sobre isso, já ouvindo as suas considerações finais logo após a sua resposta, professora. Obrigada, Robson. Eu queria só resgatar uma questão que eu colocava na primeira rodada, né, de que os arranjos do passado podem ser muito inspiradores, né? Os interstícios vegetados, eles garantem ali que a gente tem a absorção, né, das águas pelas árvores, e nos momentos em que a gente está com uma O que intensificação são das chuvas, interstícios vegetados, professora? é aquela parte de mancha verde, que a gente fica no meio do caminho ali, é a trama, é esse corredor verde que a Zoraide mencionou, a Carla também, que no nosso contexto aqui normalmente está relacionado com um rio, é um corredor verde-azul. E a gente costuma ver isso na Europa, colocado como uma estratégia para adaptação das cidades, e aqui nós tínhamos isso no passado. Os nossos corredores, a margem dos rios era cheia de povoados, né? E ali também as pessoas produziam, né? Então, isso ainda existe até hoje. Quem via Belém vai atravessar aqui 5 minutos do Rio Guamá e vai chegar na Ilha do Cumbu e vai ali poder experimentar o restaurante, o banho de rio e tal. Então, isso está vivo ainda até hoje. E o que há é uma pressão muito grande para que esses espaços sejam cada vez mais homogeneizados, né, a partir daquilo que a gente tem conhecido como padrão de urbanização. E isso vai afetando a Baixada, que era o espaço onde a várzea do rio, onde o rio acomodava, né, suas águas, vai afetando as ilhas, vai afetando espaços que eram ocupados por populações remanescentes de quilombo, enfim. Então, a gente vai cercando e as cidades vão com seus loteamentos crescendo e ninguém paga, né? Por isso, quando nós tínhamos que, no nosso Estatuto da Cidade, valorizar também a outorga onerosa por conversão de uso, e não só pelo direito de construir, enfim, a gente tinha que ter aí um mecanismo para ordenar esse território de uma forma mais sistêmica, porque o perímetro urbano não está dando conta. Eu tenho perímetro urbano, mas alguém pega uma gleba de terra e no meio do mato, da floresta, faz o Minha Casa Minha Vida. A gente tem Minha Casa Minha Vida aqui, que foi aprovado, onde chega a onça, né? Por quê? Porque estão numa ilha, a Ilha do Mosqueiro, onde vê-se como um espaço onde há terra, né, disponível, sem que a gente enxergue sistemicamente como é que a gente tinha que manejar esse verde, porque a cidade antes ela era Sim, circundada por verde. E nós temos um mundo que estão fazendo de tudo, investimentos elevadíssimos para recompor o cinturão verde ao redor, e nós tínhamos isso aqui na Amazônia, e o desmatamento está sim, retirando ao redor de tudo quanto é esporte de cidade. Santarém, onde a vida é totalmente pulverizada e há necessidade de solução de mobilidade, solução de saneamento híbrida, multimodal. Tem uma porção de arranjos que precisam ser pensados com a infraestrutura cinza, mas também infraestrutura verde, onde eu deixar espaço não edificado é fundamental. E assim eu vou conseguir garantir que aquela pessoa que precisa da moradia, ela a sim, infraestrutura, porque às vezes a moradia está precisando de solução de acesso, de mobilidade, de saneamento para ela ter segurança e ela poder continuar produzindo a partir daquilo que sempre funcionou, a roça, a formação agroecológica, e também na família tem alguém que vem trabalhar na cidade, então são arranjos metropolitanos completamente diferentes, num nível de dispersão que precisa que a gente da nossa atenção, para a gente não achar que aquilo tudo pode se emendar. Aquilo tem que continuar daquela forma, porque ali a vegetação
é uma máquina poderosa de evapotranspiração, aquilo ali Perfeito. ajuda muito, né? E ter solução para a provisão de infraestrutura também adaptada é fundamental. O asfalto talvez não seja a melhor coisa, a gente tem que trabalhar aí com Alternativas, né, muitos de um calçamento repertórios tradicionais para permeável, né? trazer uma infraestrutura verde. Sim, e uma infraestrutura verde, assim, onde eu vou poder ter uma biovaleta, eu vou ter um jardim filtrante, eu vou começar a resolver um problema de contaminação de água com as raízes das plantas, porque tem plantas que são capazes de fazer esse trabalho. Então, a gente precisa estudar essas coisas e estabelecer não só novos parâmetros urbanísticos, como também novos diretrizes para os nossos projetos de financiamento de habitação, inclusive. Então, eu não devo pensar em empreendimentos habitacionais com centenas, às vezes milhares de unidades, porque, embora isso não fosse permitido, foi isso que aconteceu de fato, né? Que eles vão se amalgamando. Eu preciso enxergar como é que isso está na bacia, qual é o impacto que isso Muito bem. para a bacia hidrográfica, eu preciso rever a engenharia do solo, acaba com a estrutura do ecossistema que havia ali, então a gente tem que a gente tem que se capacitar para operar dentro de uma nova modalidade amigável com a vida, para que a vida possa nos ajudar a resistir, a nos manter em condições de ocupar esse local que nós herdamos. Então, para a gente se adaptar, a gente precisa lembrar como os nossos ancestrais viviam nesses lugares. E eles viviam com muita sabedoria, articulando cidade, floresta, rio. Então, estava na beira do rio? Estava, mas eles sabiam lidar com as cheias. Como Hoje, viver? hoje a gente está deixando todo mundo construir em qualquer lugar, ocupando as áreas mais altas, fazendo processos de pavimentação e impermeabilização que estão tornando, no caso aqui de Belém, toda a cidade vulnerável a alagamentos. E agora, as áreas herdadas de outros momentos, um cinturão institucional, a gente teve um cinturão Esse- da CNPq, esse cinturão começa a ser cortado hoje por um sistema viário metropolitano que a gente sabe que normalmente é acompanhado por ocupação. Então, se nós Perfeito. perdermos essas grandes massas vegetais para uma cidade como Belém, onde aqui 160 milímetros não é uma de chuva, não é uma raridade mais, né? A gente realmente vai entrar numa condição de risco para toda a população, porque há uma população hoje que já tem água pela janela, pela verga da porta, né? Quando chove muito, mas isso vai afetar muito mais áreas. Mas não entrou na cabeça dos nossos Excelente. governantes esse novo paradigma. Pois é, excelente. Obrigado, professora, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, da Universidade Federal do Pará, núcleo de Belém, da região metropolitana, do Observatório das Metrópoles. Vamos agora para o tópico final e as despedidas da professora Zoraide, do núcleo do Observatório das Metrópoles, lá em Natal. Professora Zoraide, e é possível, de alguma maneira, ajudar aos aos vereadores e vereadoras, aos prefeitos e prefeitas, às pessoas, ou governadores e políticos até do Congresso Nacional que discutem melhorias para as cidades, que aprovam leis que podem impactar nas cidades, e pensando nas cidades pequenas, como ajudar? Existe a possibilidade de construir alguma cartilha, algum manual que oriente essas pessoas a se prevenirem nas suas cidades, criando um material que dê condição delas construírem leis para ajudar as cidades a se adaptarem, evitarem, se prevenirem desses desastres climáticos? Robson, eu acho que nas nossas pesquisas, né, sobre adaptação nas cidades, tem um componente que a gente achava que o problema da adaptação nas cidades era a capacidade técnica, né? E lembrando agora há pouco que Ana Cláudia falava, nós precisamos reformular até a ideia de construção das cidades. Então, a gente achava, né, que um dos componentes principais era a falta de pessoas com capacidade de pensar a cidade de uma forma mais integrada, equilibrada, né, com sustentabilidade e assim ser menos vulneráveis, né, a esses eventos climáticos extremos. A gente pensou que, no princípio, a gente achava que esse era o problema. Não. E isso era muito
É perceptível quando a gente pensa no contexto de pequenas cidades, né? Não tem capacidade de gestão das cidades. Então, a gente pensou, não, é uma questão financeira, falta recursos, né? Tem uma diferença entre o recurso e a capacidade de mobilidade dentro de uma grande metrópole, uma capital regional, e uma pequena cidade. E aí a gente foi ver que, sabe qual o problema maior? Não era financeiro, não era de pessoal, não era de instrumentos que já poderiam ser elencados dentro da ótica de adaptação. Sabe qual é o principal empecilho para a gente pensar uma mudança de gestão das cidades com foco mais integrado no equilíbrio natureza e ambiente, mas mantendo também as suas rotas de desenvolvimento, as suas dinâmicas? É vontade. Vontade dos gestores, vontade do legislativo, vontade política e de governo de fazer, de fato, ações que possam mobilizar a sua gestão e trazer para o centro, né, da sua governabilidade essas questões. Então, esse é o principal empecilho, né? E se a gente for pensar, hoje a gente tem vários materiais apontando como está a capacidade de adaptação a nível institucional das cidades brasileiras. É baixa, em todas as regiões brasileiras é baixa, de média baixa. E um componente que impede ali é a ação, é a vontade dos governos trazer essas questões para o centro das suas agendas como estratégias. A gente observa que no caso da região metropolitana, a gente e por Rio Grande do Norte, a gente tem dois índices. Tem um índice de adaptação urbana, o UAI, né? Em que a gente, através de variáveis, a gente classificou as cidades na região metropolitana. Nenhuma tem capacidade de adaptação a eventos climáticos. Não tem gestão de desastres, não tem gestão de risco, não tem monitoramento das áreas de risco e não pensa a cidade nessas dinâmicas de transformação e assim torná-la trabalhar suas vulnerabilidades, porque um dos aspectos mais importantes para a gente pensar as respostas ambientais e climáticas é tratar das vulnerabilidades e da sobreposição dessas vulnerabilidades. Porque um ambiente que é vulnerável climático, ele pode sobrepor as suas condições de vulnerabilidade social e ambiental. E isso vai levar, né, a situações de riscos muito maiores. Consequentemente, mais exposição de risco, mais situações de catástrofes, né, podem ocorrer nas cidades. Então, quando a gente fez um outro índice considerando as pequenas e médias cidades, o IGCA, a gente também vê que está uma total ausência de capacidade. Então, se isso pode servir como instrumento de cartilha, a gente, enquanto universidade que está pesquisando o tema, a gente tem materiais que podem subsidiar e auxiliar a vontade dos governos. Ninguém está longe desse debate, mas falta vontade, falta querer, né? A gente vem observando as dinâmicas dos candidatos ao pleito na principal cidade aqui do estado, Natal, mas também nas cidades do entorno metropolitano e outras capitais regionais, como Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, que são áreas extremamente sensíveis, né? A gente está falando no contexto da região metropolitana, que está muito sensíveis a extremos de chuva, mas no centro do estado nós estamos muito sensíveis à escassez e à seca. Só que o projeto de mitigação brasileiro de expansão de fontes renováveis está ampliando a vulnerabilidade desses territórios. Por quê? Está utilizando dos parcos recursos hídricos para avançar nas suas fontes renováveis de energia solar e eólica, criando os impactos para o que Carla colocou agora. Nós precisamos pensar rural dentro da dinâmica de cidade, seja dentro da cidade ou seja dentro do seu contexto regional. Por quê? Se a gente não pensar, a gente vai atingir de forma multissetorial outras questões. A gente vai ampliar o quê? A insegurança alimentar, a produção para as populações e o consumo adequado. Então, a gente vê que não é somente o problema do evento ocorrer e a cidade conseguir se reorganizar e se realinhar. É o que está multidimensional, atinge outras Perfeito. cadeias, atinge a saúde, a agricultura, a educação, porque onde é que vai alojar as pessoas desabrigadas? Então, só para você ter uma ideia, já vou finalizar, com bases nos dados do CEMADEM,
Por exemplo, quando você pega uma região metropolitana, como Natal, que está em dois sistemas climáticos diferentes, tropical úmido, litoral e semiárido, quem mais demanda situações de emergência nas cidades é os municípios que estão no semiárido, por causa da escassez. Mas, quando você vai ver quem é os mais atingidos, tá no litoral, é onde tem a maior massa de desabrigados e desalojados, porque, inclusive, há uma seletividade. A morte e os danos provocados por um excesso de chuva na cidade é visível. Você conta muito rápido as vítimas, mas no semiárido é uma morte lenta. Então, você não entra na estatística rápido. Então, até nisso, nós temos uma distribuição desigual em termos de vítimas desses eventos. Então, para a Perfeito. gente pensar, a gente precisa mudar. E eu acho que não tem cartilha, não, nem receita de bolo. Eu acho que se tem um ingrediente principal, é vontade política, vontade de fazer uma gestão diferente para as suas cidades. Maravilha. Muito obrigado, Zoraide Pessoa, professora da UFRN e Núcleo da Região Metropolitana do Natal, pela sua participação. E agora, palavra final com a Carla Hora. Eu gostaria de ouvir, junto às suas considerações finais, Carla, uma palavra sua sobre resiliência urbana, para finalizar. Robson, para a gente pensar, né? Resiliência, só lembrando para todo mundo o que essa palavrinha significa, né? Resiliência é essa capacidade da cidade suportar, né, determinados eventos extremos e seguir adiante, né? Melhorando seus sistemas de infraestrutura e sua relação com a natureza. Para a gente pensar a resiliência urbana, a gente pode pensar em um conjunto de ações e de várias escalas. Eu diria aqui, né? Nós estamos conversando sobre a agenda política. Eu diria para quem está nos ouvindo, pergunte para o seu político ou para o seu candidato o que ele está pensando para melhorar a nossa cidade em termos da relação com a natureza. Ações muito simples, muito bacanas, poderiam ser, por exemplo, seu candidato está pensando em investir em agricultura urbana e periurbana, ele está valorizando ações da agroecologia, ele está valorizando ações que implementam ou cuidam ou captam recursos para fortalecer a criação de parques lineares. A gente pode observar, né? Quem tem um pouquinho de dinheiro, ou um pouquinho, ou bastante dinheiro, normalmente quer morar de frente para um parque. E como o mercado imobiliário valoriza os empreendimentos verticais ou os Cobra empreendimentos caro. alto luxo onde tem parque. E por que a gente não pode fazer uma rede de parques para a cidade inteira? Por que só uns podem ter acesso a parques de qualidade? Então, olha só, a resiliência urbana pode ser pensada numa rede de sistemas de parques lineares que proteja a cidade para todo mundo. Isso significa que a gente está pensando a permeabilidade da água da chuva, significa que a gente está deixando a nossa região mais fresca, combatendo potenciais núcleos de ilha de calor. O que é ilha de calor? É quando aquele calor imenso, né, parece que naquele núcleo urbano que está mais adensado, se concentra, causando desconforto, causando mal-estar. Quando a gente tem parques, essa radiação, que é esse calor, né, que a gente sente, né, do sol, ele vai se dissipando. Isso tudo é resiliência urbana. E isso tudo a gente pode questionar nossos candidatos. Por fim, Robson, só para terminar, eu diria assim, olha, para o nosso ouvinte, quanto de investimento, porque muitos dos candidatos estão aí colocando a sua agenda, são candidatos que estão na reeleição. Quantos por cento, né, do seu mandato, o mandato desse candidato, foi destinado a ações ambientais no município ou no lugar onde ele atua? Quantos por cento de recurso daquelas emendas impositivas que fica escondidinha, que a gente não sabe direito, o candidato destinou para atividades, né, de adaptação climática ou para auxiliar a combater o que a gente tem chamado mais Perfeito. recentemente racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É assim, a população pobre fica ali lacada, né, no meio das erosões, no ambiente sem saneamento básico, sem nada. Então, quanto que o candidato está colocando para tirar a população dessa situação? Eu acho que essas questões são importantes para a gente pensar uma cidade melhor
e, quiçá, né, termos candidatos políticos comprometidos com uma cidade para todos e todas. Bom, muito bem, obrigado. Chegamos ao final da nossa entrevista no Espaço Cidadão com 3 pesquisadoras do Observatório das Metrópoles, com a professora Zoraide Pessoa, núcleo da região metropolitana de Natal, ela é professora da UFRN, professora Carla Ora, do núcleo da região metropolitana de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, e a professora lá do núcleo de Belém do Pará, dessa região metropolitana, como também professora da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado a todas vocês pela participação no nosso Espaço Cidadão e sejam sempre bem-vindas. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.